Fala pessoal, meu nome é Cláudia e este é o meu canal, o Casa de Leitura, um canal voltado para os livros, literatura e outros babados literários. E o babado de hoje, pessoal, é um livro que eu li faz alguns dias. Hoje a indicação não será infanto-juvenil, mas é um livro para os mais velhos, inclusive para os pais, né? Porque vocês sabem que aqui eu falo muito para as famílias, para os professores, para todas as pessoas que de alguma forma fazem mediação de leitura para os seus filhos, né, para os seus netos, para os seus alunos. Mas a leitura de hoje, então, o livro de hoje é um livro para o público mais adulto, que é este aqui, Miniaturista, de Jessie Burton, e é uma publicação da editora Intrínseca. A minha edição data de 2015, mas parece que a primeira edição aqui chegou em 2014. Recentemente eu fiquei sabendo deste livro por minhas redes sociais, eu fiquei muito curiosa e fui atrás, já pelo título, Miniaturista. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, porque quando eu li O Miniaturista. E talvez muito influenciada pelas resenhas, né, acerca da história que eu encontrei na internet ou nos sites das editoras. E para mim, esse miniaturista, né, o tempo todo era um homem. Eu já estou dando um spoilerzinho aqui para vocês, né? Não devia ter feito isso. E é muito interessante quando essa lógica que eu fui construindo antecipadamente pelo título, lido de forma errônea, porque vocês vejam que aqui está apenas escrito miniaturista, não tem nem O nem A, mas na minha cabeça era um homem, né? Então por aí já vem toda uma discussão de fundo que eu acho muito interessante nessa obra, acerca dos papéis, tanto do homem quanto da mulher, numa sociedade, né? Porque a história se passa em Amsterdã e no ano de 1686. Claro que aparece depois outras datas, 1687, né? Vai avançando, mas a história começa por aí, 1686, 1687. Então, se passa em Amsterdã, é uma sociedade extremamente machista, né? A mulher tem um papel bem secundário, né, nessa estrutura, e a igreja, a religião também entra de forma muito contundente a modelar, né, a ditar o comportamento, então, de toda essa sociedade. Mas nós temos como protagonista aqui uma menina de 18 anos, que é a Petronella, mas que todo mundo chama de Nella, que acaba sendo dada em casamento a um homem mais velho, por conta de problemas que a família dela enfrentava. A família estava enfrentando problemas financeiros, e a gente sabe que era muito comum nessa época, né, o casamento da filha, né, para resolver essas questões. Então a menina foi dada em casamento, uma menina de 18 anos, e ela chega então na casa desse homem, né? Ela mal conhece esse homem com quem ela casa, e ela chega num ambiente que é bem hostil, assim, para ela. Esse homem vive com uma irmã e tem 2 empregados, um deles é negro, e aí também vem toda uma discussão, né, racial que vai acontecer ao longo da história. E ela se sente completamente perdida, porque ela é praticamente uma menina, né? Esse marido nunca fica com ela fica sozinha no quarto. A comida que ela recebe é uma comida horrível, ela não gosta. Essa irmã, né, do marido é muito hostil com ela, muito severa. E ela se sente perdida, né? Louca para consumar o casamento. Esse casamento nunca é consumado, né? E tudo, né? E a história vai ter uma grande reviravolta quando ela ganha do marido uma réplica do que seria a casa deles, onde eles moravam, com todas as peças, com todos os quartos em miniatura, né? Com os móveis, tudo como é a casa, igual os quadros. E aí ela decide que quer contratar, então, um miniaturista para ir preenchendo aquelas peças, né, que não estavam completas. Era mais a estrutura da casa, com os quartos, né, com a sala, enfim, com tudo. A gente via que era a cópia da casa, mas as peças estavam praticamente vazias, e ela então teve a ideia de contratar um miniaturista para fazer réplicas pequenininhas, né, de móveis e tal, para ela ir preenchendo.
Era quase como se fosse uma casa de bonecas, digamos assim. E essa réplica vira que quase assim como uma metáfora da vida dela, né, da casa dela, e essas miniaturas então vão chegando e a partir daí coisas incríveis, né, inclusive assustadoras vão acontecendo, porque essas réplicas que a miniaturista vai fazendo retratam as pessoas que moram na casa, inclusive os acontecimentos, né, de alguma forma antecipam acontecimentos. E vai ficando uma coisa meio macabra, assim, né. Bom, o que será que vai acontecer com essa protagonista? Será que o casamento dela finalmente será consumado, né? Ela vai finalmente ter a sua noite de núpcias, que nunca acontece? Que segredo esse marido dela guarda? O marido que era um comerciante muito importante na cidade, riquíssimo, que viaja o mundo todo, né? Trazendo tapetes, objetos, e inclusive tem uma questão do açúcar, né, que ele começa a querer comercializar também, né? Que segredos toda essa sociedade aí que é extremamente purista, castradora, que reprime a mulher também esconde? E a miniaturista, que eu já contei para vocês que é uma mulher, né? Qual o papel dela nessa estrutura toda? Será que a Petronella vai conseguir ficar bem nesse contexto? Será que ela desiste de tudo e volta para a família, lá na cidadezinha do interior? Então, assim, é um livro que começa, assim, até um pouco cansativo, meio chato, mas que à medida que os acontecimentos vão se desenvolvendo, a gente vai ficando preso na narrativa de uma forma, pessoal, espetacular. A autora narra de uma forma brilhante os acontecimentos, né? A prosa dela é muito boa. No final do livro, inclusive, eu achei bem legal, né, que tem um glossário holandês do século XVII. Então, várias palavras, né, que são escritas na própria língua original são apresentadas no final com a explicação. Eu achei muito legal, eu que sou uma estudiosa da linguagem, fiquei encantada com isso. Inclusive tem as comparações salariais do final do século XVII em Amsterdã, né? Quanto cada um ganhava, né, nessa estrutura. Um comerciante, por exemplo, quanto ganhava, um xerife, quanto ganhava, um cirurgião, quanto ganhava. Então eu acho que são peculiaridades históricas assim bem interessantes. E também os custos domésticos que um cidadão rico, por exemplo, de Amsterdã, no fim dos anos 1600 tinha. Então, porque tem toda uma questão de castas, né, na estratificação social, que é pautada na obra também, que é muito legal, né, e de que forma essa organização sociopolítica, econômica, né, molda e pauta as ações dos personagens, também é muito legal que a gente vê na obra. Então, eu super recomendo, é uma obra que gera muitos debates, muito interessante para a gente problematizar, até para uma leitura com os mais velhos, né? Talvez final do ensino fundamental não, mas ensino médio, acho que já seria uma obra bem interessante. E muito legal para os pais, né? Aqui os pais que me seguem e professores também lerem, porque é uma coisa bem importante que eu gostaria de arrematar aqui, né? Não só é importante que a gente leia para os filhos, leia para os alunos, mas que eles nos vejam também lendo, que eles nos vejam sendo leitores. Então, por isso que aqui no meu canal vem muitas dicas, né, de livros para os pequenos, mas também, em uma oportunidade ou outra, livros para os mais velhos. Não esquecerem também que é muito importante que façam suas leituras. Eu espero que vocês tenham curtido a dica de hoje, pessoal, e até o nosso próximo Casa de Leitura. Beijo grande para vocês. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação.